Glória a Deus. Olá, meu amado irmão. Sou o pastor Wagner Jesus, São Luís do Maranhão. Mais uma vez venho trazer aqui mais uma mensagem da palavra de Deus para você. Então, dessa vez, queremos falar sobre a banalização da graça que muitos cristãos estão praticando. Ou melhor, muitos dizem, eu sou salvo pela graça. Mas eles não sabem que o Deus da graça, chamado Jesus Cristo, que por seu amor se aproximou de nós, tentando dar tudo de bom e de melhor para nós, esse Jesus Cristo, muitas vezes na Bíblia, ele fala qual é o comportamento que ele exige daqueles que são discípulos dele. E por aqueles que dizem que são salvos pela graça de Cristo, mas não querem ter um comportamento cristão, eu quero trazer aqui textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, principalmente da Nova Aliança, onde dizem, meus irmãos, sobre o perigo de eu já ter recebido a graça, ou melhor, Deus já me deu de graça o perdão, a salvação, a comunhão com Ele, mas eu depois jogar tudo fora. Preste atenção. Eu estou aqui com um livro, que é parte de um livro que eu escrevi chamado A Graça e a Cruz. Quer dizer, o cristão, pelo Novo Testamento, ele tem que olhar essas duas situações, a graça e a cruz. Ou melhor, Deus dá muita coisa pela graça para nós. Tudo é pela graça. Mas, ou melhor, tudo é de graça. Você não precisa ir lá onde Deus diz, Deus, um dia eu vou te pagar lá no céu. Ou aqui eu vou te pagar. Não existe isso. Mas, aquilo que Ele nos dá, se você não procurar crucificar o seu eu, crucificar o seu velho homem, você vai jogar fora tudo que Deus te dá de graça. Por isso eu quero ler alguns textos que eu peguei aqui, que é o tema da nossa escola bíblica, que vamos estar ministrando daqui para frente, na nossa denominação. Por isso eu convido você para estar nas nossas escolas bíblicas daqui para frente. Nós estamos no mês de junho de 2018. Então, a partir de agora, vai ser esse tema nas nossas escolas bíblicas. Eu quero que você veja, talvez os seus pregadores nunca disseram isto, que a graça pode ter este tipo de coisa na vida de certos tipos de cristão. Então, primeiro, na letra A, baseado em Hebreus 10, 29, eu, cristão, posso. Se eu estiver banalizando a graça, eu posso fazer agravo ao Espírito da graça. Depois nós vamos estudar sobre isso. Letra B, baseado em Hebreus 12, 15, eu posso me privar da graça de Deus. Ficar privado, eu mesmo que me privo. Na letra C, se eu for um cristão sem compromisso com as leis que o cristianismo diz que eu tenho que obedecer, eu posso me tornar um desgraçado. Isso aqui é Apocalipse 3, 17 e 18. Isso foi uma expressão que Jesus usou para o pastor de uma igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse. E eu quero te avisar que tem muitas traduções da Bíblia que estão furtando o original. Eu estou lendo tradução Ferreira de Almeida, revista corrigida, que é a tradução mais antiga e mais perto do original. Então, eu posso, na letra D, fazer o que diz a carta de Judas. Esse Judas aqui não é o Judas que traiu Cristo, como tem um monte de cristão traindo Cristo. Não, aqui é o Judas, um outro Judas, que naquela época esses nomes, João, Pedro, Paulo, eram muito comuns. Então aqui é mais um dos discípulos, que muitos pregadores dizem que esse daqui era um dos irmãos biológicos de Jesus. Então em Judas 1, verso 4, diz que muitos pregadores, isso aqui é só para os ensinadores, eles vão tornar em dissolução a graça de Deus. Depois nós vamos estudar sobre isso. Na letra F, na letra E,
eu posso, baseado em Gálatas 1, verso 6, eu posso sair da graça para ir para outro evangelho. Ou melhor, o evangelho da graça é esse aqui, é desse jeito, é tudo do jeito que está escrito. Mas eu simplesmente posso abandonar tudo que está nesse evangelho e ter ali outro pregador inventando uma outra maneira de ser salvo, até às vezes usando o texto da Bíblia, como tem várias seitas e heresias por aí, como Testemunho de Jeová, Adventismo, os Mormons. Muitos deles usam o texto da Bíblia, o Espiritismo, e muitos ismos que tem por aí. O islamismo, que também usa muitos textos da Bíblia, no Alcorão. Mas aqui está dizendo que você está saindo da graça, ou melhor, você perdeu. Aqui diz também, na letra F, em Gálatas 5,4, Paulo diz que eu posso cair da graça. Olha que muita gente não te ensina isso, irmão. Isso aqui é para quem é agora cristão e quer viver como judeu. Ou melhor, ele quer viver, eu sou de Cristo, mas quero viver segundo as leis dos judeus. Leis que o Novo Testamento não ensina nunca que devemos obedecer. Então você caiu da graça, ou melhor, perdeu, jogou fora. Aqui também, em Gálatas 2,21, Paulo usa o termo aniquilar a graça de Deus. Ou melhor, destruir total. Aniquilar. É a mesma coisa. Isso aqui também é para os judeus que estão fazendo isso. Muitos, hoje, religiões como o Adventismo, eles estão aniquilando a graça de Deus. Porque estão pegando lá um monte de heresias que o cristianismo nunca prega, nunca dá isso como mandamento. Aí diz que você é obrigado a obedecer como religião para te salvar. É mentira. Aqui está dizendo que você está aniquilando a graça de Deus. Você destruiu, não foi para Deus, foi para você mesmo. Cuidado, não aceite nenhum pregador fariseu que quer ensinar você a viver. E você está igual no livro de Atos 15, verso 5, que a Bíblia diz que os cristãos se reuniam para ver o que era obrigado a obedecer da lei de Moisés, que ia se encaixar no cristianismo, e vieram muitos fariseus se converteram, e eles disseram que era obrigado a obedecer a lei de Moisés e também ser cristão. E os pregadores do Novo Testamento, como Pedro, Paulo e outros, Tiago, disseram negativo, nós somos salvos pela graça de Cristo, ou melhor, sobre só o que Cristo deu de graça. Fora isso, não é mais para obedecer. A outra coisa que Paulo diz em 2 Coríntios 6, verso 1, que eu posso fazer vã a graça de Deus. Vã quer dizer, Deus me deu isso na minha mão e eu não vou fazer nada com isto. Eu simplesmente desprezo, como um chamado de Deus, por exemplo. Deus te deu um chamado, você despreza o teu chamado. Deus te deu talentos, dons, você despreza, larga tudo. Você está fazendo vã a graça de Deus. Cuidado, meu irmão, muito cuidado, porque muitos pregadores que não conhecem nada da palavra, fica repetindo 1000 vezes que nem papagaio, o texto de Efésios 2, 8, 10. Pela graça sois salvo, não vem de vós, é dom de Deus. Totalmente sem contexto, totalmente sem contexto. Depois nós vamos estudar qual é o contexto que Paulo falou isso. Só tem um motivo que levou Paulo a dizer isso. Ele não disse isso, que você é salvo pela graça e que você nunca perde sua salvação porque é salvo pela graça. Negativo, é mentira, tá bom? Cuidado, meu amado irmão, procure estudar, procure orar muito. Bote o pastor Wagner no seu joelho e diga: Deus, eu vou botar esse pastor porque ele está mentindo. Ele está mentindo porque a graça não é isso que ele está pregando. Então, meu amado irmão, cuidado, quando Efésios 2, 8, 9 diz, pela graça sois salvos, está apenas, somente isso dizendo que você, se for um homem ímpio ou crente ímpio, que tem muito crente que vive como ímpio, ele quer agradar a Deus pelas suas obras, ou melhor, indo na igreja, dando um dízimo, dando uma oferta alta,
às vezes até construindo um prédio de uma igreja, mas o comportamento cristão ele não tem, tá? Os frutos do Espírito ele não tem. E a graça foi banalizada. Cuidado, meu amado irmão. Cuidado, muitos pregadores estão pregando sobre a graça, mas por uma vida totalmente desgraçada, como diz o Apocalipse 3, 17 e 18, tradução Ferreira de Almeida, revista corrigida. Eles não podem entender, porque a pessoa que está sem Deus não pode entender, na verdade, o que é a verdadeira graça de Cristo, que está muito bem explicada em vários textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, tá bom? Cuidado com isso. A outra coisa aqui na letra J é que eu, cristão, eu posso fazer, por isso a Bíblia, no Novo Testamento, diz que muitos cristãos vão para o fogo eterno, como aquele que já pregamos em vídeos anteriores, como aquele lá que enterrou o talento, em Mateus 25, 30, que Jesus disse, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Então, muitos cristãos, por enterrar o talento total, largou tudo para viver sua vida, casamento, trabalho, viver dinheiro, só quero vaidade, mundanismo, e eles estão fazendo o quê? Jogando fora o que Jesus deu de graça. Cuidado. Então, o outro texto para encerrar esta parte, diz assim, Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Fogo consumidor? O nosso Deus? Mas aqui você não está pregando, tudo é pela graça, irmão, nós somos salvos pela graça. Tem muito pregador fariseu, cuidado com eles. Eles estão cheios de fortalezas, de pecado, que eles nunca vão querer se libertar. E por isso fica inventando que a salvação é pela graça, mas esquece que a graça que Cristo trouxe requer um monte de mandamentos, de leis, que sem essas leis nós não podemos ser salvos. Nem o pastor, nem o pregador, nem ninguém. Aqui nesse Hebreus 12, 28 e 29, o autor está dizendo que é necessário reter a graça. É igual como você põe um monte de água dentro de um vasilhame e de repente você vê que o vasilhame está furado. Muitos de nós são vaso furado, vaso escangalhado, que o Espírito Santo quer morar dentro, mas nós estamos cheios de brecha, cheios de pecado, que não quer resolver. Aqui diz que é para reter a graça. Então isso aqui é uma das coisas que eu quero estudar com você. Meu amado, cuidado. Muitos cristãos estão abandonando a fé e às vezes estão dentro da igreja. Muitos cristãos estão desviados, estão dentro da igreja. Muitos pregadores estão desviados, estão pregando, estão fazendo denominações enormes, mas estão aqui fazendo isso que eu disse. Primeiro, estão desgraçados espirituais, porque não tem graça nenhuma. Desgraçado quer dizer sem a graça, sem direito a nada, sem direito a perdão, sem direito a salvação, sem direito a proteção de Deus, sem nada. Ah, mas às vezes eles têm os dons espirituais. Dom é uma ferramenta, se você não sabe, até o macumbeiro tem dom. Até o macumbeiro cura, até o macumbeiro fala a língua, porque o diabo também dá dons espirituais. Você não sabe disso? Então, meu amado irmão, eu quero que você abra seus olhos. Eu estou pregando isso porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que muitos de nós, pregadores, muitos de nós cristãos servos, não vão poder subir com ele. Por isso Jesus disse, uns vão estar no campo trabalhando, até evangelizando, um fica e outro sobe. A Bíblia diz que dois vão estar numa cama, dormindo, deitado, um fica e outro sobe. Às vezes é dois cristãos numa cama, um fica e outro sobe. Sabe por quê? Um estava banalizando a graça de Deus. Deus deu tudo de graça, mas ele quer viver do jeito dele. Eu quero é do meu jeito, não é do jeito de Deus. Eu estou na igreja, estou pregando, estou servindo a Deus, mas do meu jeito. Cuidado, meu amado irmão. Esta é a primeira mensagem que eu vou trazer para você sobre a banalização da graça.
tá bom? A graça, meu amado irmão, é uma expressão usada muito na Bíblia, em toda a Bíblia, desde a época de Noé, no Antigo Testamento, você vê isso muitas vezes. Graça é o que é? É quando Deus se aproxima do homem, Deus resolve chamar o homem, Deus resolve escolher uma pessoa para dar a salvação, para dar o perdão, que é o principal, é o perdão. Muitos de nós não são perdoados, meu irmão. Muitos de nós estão cantando, pregando, mas Deus não perdoou, porque a única maneira de Deus perdoar, diz a Bíblia, chama-se arrependimento. Muitos de nós continuam aniquilando a graça de Deus. Muitos de nós continuam fazendo o que diz Hebreus 10, 29, fazendo agravo ao Espírito da graça e nunca se arrependeu. E está lá cantando, pregando, está lá até dizimando, ofertando, mas agravando o Espírito Santo. Eu quero dar um versículo que está em Efésios 4:30, onde Paulo disse: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque é a marca com a qual tu estás selado para o dia da redenção. Então, o dia da redenção é o arrebatamento. O cristão, ele está selado, ou melhor, o Espírito Santo veio de graça morar dentro dele para salvá-lo, mas também para transformá-lo, para mudá-lo, para ele ser uma nova criatura. Mas se ele agora está em mim e eu começo a estar entristecendo ele, o que eu vou fazer? Tu acha que ele vai ficar a vida toda dentro de mim? Não. Por que Davi disse no Salmo 51, depois que ele mandou matar Urias, Davi, um servo de Deus, um homem de Deus, depois que ele quis ficar com a mulher do seu próximo e mandou matar o homem, ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu vou lhe pedir, meu irmão, essa doutrina está na Bíblia e eu quero estudar contigo, tá bom? Desperta, meu irmão, desperta. O que você vai fazer com a comunhão com Deus? Deus quer comunhão, mas para isso você não pode empurrar o Espírito Santo da tua vida. Você não pode empurrar Deus, que tudo Ele já te deu de graça. Mas se você não reter, dizer: Deus, eu quero é obedecer, eu quero é te amar acima de todas essas coisas, eu quero é tua palavra, eu quero é tudo que tu fala, eu quero aprender mais contigo para me viver só para ti. Então, se eu não faço isso, o que eu fiz? Eu joguei fora tudo. Eu fiz como João 15, 1 em diante, Jesus diz: se eu estou ligado na videira, que é Ele, Deus, e eu não der fruto, o Pai vem, corta e lança no fogo. É a mesma coisa de Romanos 11, do verso 18 em diante. Paulo diz que nós somos comparados como galhos enxertados. Mas se eu ficar com incredulidade diante do que Deus me fala, o próprio Deus vem e me corta. Mas se eu me arrependo, Deus vem e me bota de novo. Meu irmão, te arrepende. Se você aprendeu doutrinas demoníacas, onde diz que você é salvo pela graça e não tem mais nada para fazer, é só cantar na igreja, é só se congregar, é não ajudar nunca em nada, é não demonstrar amor pelas coisas de Deus, então você é uma pessoa desgraçada. Sempre foi. Desde o dia que aceitou Jesus, decidiu ser uma pessoa desgraçada, ou melhor, sem a graça, como estava aquele pastor da igreja do Apocalipse 3, 17 e 18. E eu estou colocando essa mensagem, eu estou colocando essa palavra para você, para te despertar, porque Jesus vai voltar. A qualquer momento vai ter o arrebatamento. Você vai para onde? Se você está empurrando a graça de Deus para longe de você, tá? Ligue para nós, meu irmão, e venha conosco. Se você está numa igreja onde te ensina a graça, onde o pastor mente, engana, né? Tem ódio, faz um monte de coisa diabólica, aqui como diz Judas 1, verso 4, onde ele está tornando em dissolução a graça de Deus, ou melhor, ele vive uma vida dissoluta, uma vida como um mundano, e diz que vai para o céu, que todo mundo vai para o céu. Ele é um mentiroso. Procura outra igreja perto da tua casa, sai depressa, tá bom? Romanos 1, 32 diz: é digno de morte, não só os que fazem, mas também os que consentem. Não consinta nunca estar numa igreja onde te ensinam uma graça que na verdade não é uma graça, é uma desgraça, ou melhor, é uma vida sem Deus, tá bom? Se você
acha que essa mensagem vai despertar alguém, envie para alguém, envie para um amigo, envie para um crente desviado, envie para um crente frio, envie para um obreiro, daquele que na Bíblia diz que ele é um falso mestre, para ver se ele desperta e se livra do fogo eterno. Tá bom, meu irmão? Depois nós vamos trazer mais mensagens como essa. Então, esse é o nosso tema que estamos estudando nas nossas escolas bíblicas, da nossa denominação Ministério Só Jesus Liberta. Toda sexta-feira, em frente à Difusora da Camboa, esperamos você, contamos com você. Se você não já tem uma outra denominação que realmente ensina sobre reter a graça, viver de verdade com Deus e para Deus, tá bom? Quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, estou abençoando teu filho e tua filha. Meu Deus, ensina a gente a se arrepender, a mudar, a se encaixar. A ser mesmo novo coração, novamente, novo tudo. Pai, porque eu tenho certeza que assim nós vamos estar junto contigo. Nos ajuda a ser humilde, para aprender, para querer de verdade nos humilharmos diante de cada coisa que tu fala na tua palavra. Assim, obrigado já por esta grande salvação que tu me deu de graça. Obrigado, Pai. Me ajuda a reter, a continuar contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, Deus te abençoe. Espero você em uma das nossas igrejas. Quero dizer para você que nós lançamos alguns livros e DVDs. Esse aqui é sobre o islamismo, tá bem? O islamismo. Você está vendo aí uma mulher com o Alcorão e um fuzil na mão. Então aqui é para você entender o que é o islamismo. Que até pastores se desviaram, porque viveram a vida toda inutilizando a graça de Deus em sua vida, se desviaram, e hoje muçulmanos. Como o pastor João de Deus, da Paraíba, presidente geral das Assembleias de Deus, Madureira da Paraíba. Você pode ver o testemunho, ele mesmo testemunhando na internet, no YouTube. Ele se desviou, presidente da Convenção Geral da Madureira, na Paraíba, agora é muçulmano, defende o Alcorão com unhas e dentes e diz que Maomé é que é o modelo verdadeiro, que o Islã é a fé verdadeira. Para isso eu também escrevi este livro, aqui eu falo sobre esse falso pastor. Aqui é Maomé e seu ódio de judeus, o tema deste livro, tá bem? É um livro todo colorido, para mostrar o verdadeiro cristianismo. Aqui nós falamos do verdadeiro cristianismo que Maomé destruiu quando nasceu depois do século 6 depois de Cristo, tá bom? Então venha conosco, meu irmão, adquira esses livros. E o islamismo está conseguindo muito mais adeptos no Brasil do que o cristianismo, sabe? Porque a maioria de nós, por ter inutilizado a graça de Deus em sua vida, não prega para ninguém, não faz nada para Deus, não dizima, não oferta para a sua igreja poder andar. Me ajude a andar, meu irmão, divulgue esse material, tá bom? Ligue para nós e você vai nos ajudar a evangelizar, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.